Bom, boa noite a todos. Estamos hoje aqui para a apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Marina. A Marina tem 12 minutos para sua apresentação e depois nós seguimos para as próximas etapas dessa verificação, então, né, em relação ao trabalho de conclusão de curso. Então, Marina, sua palavra, 12 minutos, boa sorte. Obrigada, boa noite. Meu nome é Marina, vou fazer a apresentação do meu TCC. Vou compartilhar a tela aqui. Acho que foi. Sobre identificação de L-arginina por espectroscopia de infravermelho com a transformada de Fourier. Vou falar um pouco sobre a introdução, movimento vibracional da molécula, diagrama esquemático do espectrofotômetro, metodologia, os resultados e as discussões, a conclusão, o agradecimento e a revisão bibliográfica. Bom, na indústria farmacêutica, as atividades do controle de qualidade são responsáveis por assegurar que o produto cumpra as especificações pré-estabelecidas. Aí vai permitindo identificar uma parte dos volumes, né, da matéria-prima quando é recebida na empresa, para verificar se ele está de acordo para começar a produção. O método muito utilizado na identificação é a espectroscopia de infravermelho com a transformada de Fourier, porque ela produz resultados com rapidez e confiabilidade devido à alta sensibilidade. A espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier. Acontece quando a molécula, né, absorve radiação no infravermelho, elas são excitadas para atingir um estado de maior energia. Essa radiação corresponde à faixa, né, que engloba frequências vibracionais de estiramento e dobramento das ligações, na maioria das moléculas mais covalentes, que baseia-se no movimento dos átomos. E aí, esses são os movimentos que a molécula faz, né, durante a análise. Ela faz o estiramento axial, que é o estiramento simétrico, e assimétrico, que são os tipos de vibrações mais comuns, que ocorrem em frequências altas e é fundamental que são excitadas, né, para atingir um nível de maior energia. Tem também, aí pode ser com deformação angular, que é simétrica no plano, fazendo o movimento de tesoura. Pode ser também angular assimétrica no plano, formando um balanço. Angular simétrica, que é fora do plano, como se estivesse fazendo um movimento de abano. E angular assimétrica, que é fora do plano, formando como se ela estivesse se torcendo. Esse é um diagrama esquemático do espectrofotômetro de transformada de Fourier. Que aí temos a fonte de infravermelho, que produz um feixe de radiação. Essa energia, ela atravessa o divisor de feixe, né, que é um espelho posicionado a 45 graus em relação à radiação que entra e separando em dois feixes, que segue para o espelho fixo e o outro volta para o divisor de feixe. O feixe que não sofreu nenhum desvio, ele vai para esse espelho, né, que se move, o espelho móvel, e também é refletido para o divisor de feixes. A essa combinação dos dois feixes atravessa a amostra, que aí absorve, né, de forma simultânea os comprimentos de onda, que normalmente são encontrados no espectro infravermelho. O sinal do interferograma, ele chega ao detector, que contém as informações, né, da quantidade da energia que foi absorvida em cada comprimento de onda. Aí, a partir daí, o computador converte esse interferograma através da operação matemática que é a transformada de Fourier. Essa transformada, ela extrai as frequências individuais que foram absorvidas e então reconstrui e forma o gráfico, né, o espectro, para poder fazer a avaliação das ligações químicas da molécula. Esse foi o equipamento que eu utilizei para fazer a análise. Ele é
da PerkinElmer, da marca, né? O modelo dele é o Spectrum 100 FTIR, e eu utilizei também o acessório ATR, que é o de reflexão total atenuada. E o computador, ele tinha um software do Spectrum ES, que faz a geração do sinal. Antes de realizar a análise, é preciso fazer o background, que serve como uma prova em branco, né, para eliminar interferências do ambiente, como presença de umidade e CO2, para não interferir no espectro da amostra. Essa é a linha de base sem a interferência, que não tem nenhum tipo de contaminante, né, que ela está retinha. O acessório, ele elimina, né, a preparação da amostra. Então, eu usei ela da forma como veio, como for, levando assim uma rápida análise. Coloca apenas uma quantidade de amostra que cubra o cristal, porque ele tem um cristal de diamante que você cobre, né, com a amostra e aplica uma pressão com uma pontinha que vem na parte de cima do equipamento e faz a comparação. Desculpa. Aí eu fiz a comparação utilizando o padrão USP, que eu preparei, que eu usei da mesma forma que a amostra, sem nenhum preparo, só coloquei o pó no cristal. Esse foi o espectro gerado, né, da L-arginina e da amostra. Podemos ver que tem as ligações químicas, né, tem o ácido carboxílico, tem a amina primária e tem a amina secundária. Na região, só um momentinho, mais ou menos aqui do 1500, a gente faz um tracinho, porque tem a região dos grupos funcionais, que é aqui na parte esquerda, tem nessa região aqui, dá para ver que tem a ligação de nitrogênio com hidrogênio, da amina primária e secundária, e carbono e hidrogênio. Então, elas ficaram sobrepostas. E aqui, nessa região, aqui, dá para a gente ver que tem a ligação, né, a região nossa, tô nervosa. A região da ligação dupla, que a gente confirma a presença do ácido carboxílico. E nessa região, forma um grande momento dipolar. E ela é simétrica e assimétrica. Então, não apareceu uma banda só única, ela dividiu. Então, ela ficou toda nessa região. E na parte esquerda, é a região da impressão digital, que é única para cada molécula, né? Então, dá para confirmar melhor também a L-arginina, porque o padrão e a amostra apresentaram as mesmas bandas na região da impressão digital. Bom, aí foi observado, né, as bandas nessa área, indicando a presença da vibração de estiramento OH, que é mais ou menos nessa faixa de 2.700 a 3.500. A faixa de 3.600 a 3.200 sobrepôs com o grupo do NH, né, do estiramento, aí forma um singleto da amina secundária e a primária. E a vibração de estiramento assimétrico e simétrico do CH, que devido à alta ligação de hidrogênio, ele forma aquele sinal mais largo, então ficou tudo unido, né, tudo sobreposto. Aí nas faixas de 1820 a 1600 caracterizou-se as vibrações de estiramento assimétrico e assimétrico do ácido carboxílico, formando aquela parte do singleto. E a dos 1500 a 400 centímetros a -1, que é a parte da região da impressão digital. Bom, eu concluí que a técnica, né, com FTIR, né, com o transformado de Fourier, ela é muito eficiente, ela é rápida, ela é confiável na realização e geração dos resultados da análise. Como principal vantagem do equipamento, a amostra e o padrão, né, não precisaram de preparação prévia, que torna mais rápido ainda. Do jeito que chegou, você pode fazer a análise. E após a leitura, foi realizada a comparação, né, dos espectros gerados, que eu fiz na faixa de 4.400 centímetros a -1, do padrão e da amostra, e a partir da interpretação das bandas das funções orgânicas, né, interpretando as funções orgânicas, o que indica o grupo funcional ácido carboxílico, que ocorreu uma sobreposição, né, naquela faixa de 2.700 a 3.500, e confirmado
com a formação do singleto, que é da faixa de 1820 a 1600, realizando uma comparação detalhada na região da impressão digital, que é de 1500 a 400. Consegui confirmar que a amostra analisada realmente era a arginina. E eu tenho a agradecer a todos os professores da Unifacp, e aqui está um pouco da revisão bibliográfica. Acho que eu falei muito rápido. Obrigada, Marina. De nada. Podemos passar agora a palavra para o professor Jefferson, pode ser, começando a fazer as suas questões. Professor Jefferson, pode ser? Olá, sim. Não, pode ser. Bom, Então, eu posso parar o fique à vontade. Certo, hoje eu acho que a rede não está ajudando muita gente, não. Está cortando bastante aqui o áudio aqui para mim, tá? Qualquer problema aí, sinalizem aí que eu procuro falar um pouco mais devagar, não sei. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer aí, né, o convite feito pela professora Gláucia aí, para participar aqui da banca, né? Bom, eu confesso, eu sou bastante alheio à parte analítica, né? Faz um tempo aí que eu não estou trabalhando nessa área, mas eu senti como comentários gerais assim da organização do trabalho, eu senti um pouco uma falta, né, de explorar um pouco melhor as outras técnicas analíticas aí também, né? Então a gente quando se propõe a fazer um trabalho, né, ainda mais que é um trabalho que envolve uma revisão, acho que vale a pena pegar e destacar, né, bastante aí quais seriam as demais técnicas analíticas aplicadas aí a esse tipo de amostra, né? E aí sim, argumentando aí com os prós e os contras, né, pela seleção da técnica aí de espectroscopia no infravermelho, né? O segundo ponto que assim foi bastante comentado, né, assim, na apresentação, mas acho que valeria talvez escrever um pouco melhor, né, que na verdade são duas técnicas juntas, né? Uma delas é o levantamento do espectro de infravermelho, ok? E o segundo ponto seria a própria análise da transformada de Fourier, né? Então, assim, o espectro de infravermelho, ele acaba tendo uma sobreposição muito grande aí de bandas e a interpretação fica bastante complexa, né? A análise de Fourier, ela simplifica isso, né? Mas ela acaba sendo uma técnica independente que não precisa ser aplicada simplesmente à espectroscopia do infravermelho aí, né? Em outras áreas de ciência também, né, utilizam essa ferramenta matemática. Em relação ao trabalho em si, né, eu acredito que poderia ser um pouco melhor explicado aí, né, como que nós poderíamos chegar aí, né, nessa na questão da caracterização do material, porque o aspecto que é mostrado, né, é muito semelhante entre o meu padrão e a minha amostra. Então, Marina, a gente está tratando aqui de amostras de matéria-prima. Você não esperaria ter alguma diferença aí nesse aspecto? Bom, teria a diferença, mas assim, desde que eu fiz essa análise onde eu trabalho. Então, sempre gera um espectro idêntico ao padrão. Eu nunca tive problema com alguma outra banda diferente. Assim que eu coloco a amostra, ela já apareceu assim. Tá. Nós estamos falando de um padrão aqui de pureza de quanto? Não entendi? Desculpa, eu não entendi. Bom, o seu áudio está bem baixo também. Então, é que eu tô sem microfone. Que eu diria assim, essa sua amostra, tanto o padrão, né, de referência quanto a sua amostra, qual é a especificação de pureza esperada para esse material?
Nossa, na especificação? Bom, a única coisa que a gente realiza lá, que é de acordo com os métodos, é apenas comparação das bandas. Que para comparar mesmo, se aparece do amostra e do padrão são iguais. Acho que é isso que eu entendi. Então, mas você não esperaria, ó, pensa bem, a gente está tratando aqui de um controle de qualidade, né? Então, é um material que pode ser utilizado no medicamento, né? É isso mesmo, né? Uhum. E assim, você está identificando uma série de componentes em comum, né? Certo. Mas o que seria, assim, como é que você poderia me dizer se essa amostra aí, ela possui algum outro tipo de contaminante ou não? Como é que isso ficaria evidente aí na análise que você fez? Bom, aí para isso a gente realiza também análises de cromatografia, que faz análises de algum contaminante, a gente faz cromatografia em camada delgada, faz também no HPLC, faz também identificações de sódio, outros tipos de identificação lá, que eu não vou lembrar todos, mas também fazem outros tipos de análise analítica, não é somente infravermelho. Eu acho que é importante você apresentar essas outras informações também, sabe? Ai, tá. Todos os tipos de análise que é feita. Pelo menos assim, comenta, porque, olha, o título do seu trabalho, né, ele é a identificação da L-arginina, né? Então, tudo Sim, bem, através da espectroscopia, mas eu estou identificando um componente simplesmente porque, da maneira como está aqui, olha, o padrão você pode ter lá uma pureza de 90% e a sua amostra ter 10% desse produto, né? sim. Você simplesmente está me falando de que ele está presente lá, né? Ok? Ah, tá. Então, assim, olha, como o espectro é bem definido, eu não sei se os outros componentes presentes na amostra, como que eles iriam interferir aí na sua análise, né? Então, tá uma coisa, digamos assim, está muito próximo. Né? No primeiro ponto de vista, assim, está muito próximo. Você não tem nenhum comentário, né, a respeito do que poderia tá gerando algum distúrbio aí no sistema. Okay? Ah, Acho tá. que dá para enriquecer bastante o trabalho assim, nesse sentido. Complemente um pouco, né? E aí cai Uhum. naquilo lá que eu falei, você comentando um pouco das outras técnicas que acabam sempre se complementando, a gente acaba tendo essa visão um pouco mais geral aí do processo de análise como um todo. Tá? Ah, tá. Entendi. Bom, no seu documento eu tô fazendo uma série de observações, tá? Uhum. Em relação assim, a texto, organização do texto, alguns pontos que estão faltando, né? Como equação a gente também numera, né? Também identifica, mas isso daí eu vou te encaminhar depois por e-mail, certo? Ah, tá bom. Fica mais fácil Uhum. corrigir no trabalho como um todo. Né? Certo. Eu acho que seria isso. Né? Basicamente, assim, eu senti bastante falta mesmo desse maior detalhamento, tanto das técnicas quanto do próprio resultado em si. Tá. Acho que tem bastante coisa aí que dá para melhorar nesse sentido. Entendi. Certo? Obrigada, professor Jefferson. Marina, o Oi? problema é que o seu áudio fica dando muito eco, aí fica bem ruim de ouvir. Isso. Ah, Quando for tá. possível, você Aí eu tem que desligo. fechar. Isso. Então, obrigada, professor Jefferson. Depois eu vou conversar com a Marina para a gente poder inserir mais alguns detalhes, né? Mas, infelizmente ou felizmente, analiticamente, o infravermelho é utilizado mesmo da maneira que ela descreveu que a empresa dela utiliza e é uma conduta meio que típica. A expectativa é ter mesmo um espectro igual para o padrão e para a matéria-prima, porque se ele não for igual, significa que nós não recebemos aquela matéria-prima que está descrita, né, no rótulo.
mas algumas características podem ser melhoradas e a gente vai fazer algumas inclusões no texto. Obrigada. Tá certo, tá certo. Bom, eu agradeço a professora Glaucia aí pelo esclarecimento, né? Que realmente, assim, para mim, eu falei, eu sou bem alheio e tá uma coisa muito, muito semelhante. Se esse é o objetivo, então, né? Então, tudo bem, fica mais fácil entender. Obrigado. Obrigada. Professor Lucas, podemos contar agora com a sua participação? Passo a palavra para o professor Lucas. Então, obrigado, professora Glaucia, obrigado, Marina, pelo convite. Marina, primeiro, parabéns pelo trabalho, né, pela apresentação, pelo trabalho escrito. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, e daí elas são algo junto com o que o professor Jefferson falou na questão do infravermelho. Eu tenho uma pergunta que é parecida com o que o professor Jefferson te perguntou, mas mais no sentido assim, se tu esperasse algum contaminante na tua amostra, qual seria ele? E o que isso refletiria no espectro do infravermelho, tu sabe me dizer? Nossa, essa parte do contaminante eu não ia saber dizer o que ia aparecer. A não ser que fosse, por exemplo, que a gente usa o álcool isopropílico para limpar o cristal, e se ele não evapora, ele pode gerar o contaminante de aparecer a banda ali do álcool, né? Interferir assim, na banda da mina. Eu acho que é isso. No sentido, tu trabalha com infravermelho, tu faz as análises do infravermelho? Sim, eu que faço. A de matéria-prima eu faço tudo. Tá, não, é porque eu ia te perguntar se tu, assim, em relação à obtenção da arginina, se o que seria de esperar, porque essa análise é uma análise como se fosse triagem, né? Tu faz ela antes de passar para análises mais de custo maior, como se fosse cromatografia. Tinha falado da cromatografia, né? Com HPLC, camada delgada. Isso, é que assim, o pessoal quando recebe, eles fazem uma análise prévia usando o Raman. Só que eu Tá. nunca usei o Raman, nunca mexi nele. Aí quando vai para o laboratório, aí realiza todas as análises. Eu procuro fazer o IR antes, para quando o pessoal for fazer as outras análises, eles verem que, por exemplo, o meu não apareceu nenhum contaminante. Então, se o deles aparecer alguma coisa, a gente precisa avaliar como que foi preparado, se teve alguma diferença. E se o meu aparecer algum contaminante, normalmente eu realizo a análise novamente e passo para o coordenador. Aí depois, com as outras análises, a gente vê se realmente a amostra está contaminada ou não. E vocês trabalham só com a arginina? Vocês trabalham com algum outro aminoácido? Bom, o principal, assim, do produto que usa arginina é o cloridrato de cefepime, que na verdade ele é uma arginina, ela é usada só como tamponante. Ela é Tá. só para regular o pH mesmo, não tem mais nenhuma outra utilidade lá. Ela não é o produto que vocês não vendem a arginina, então eu achava que era o produto era a arginina, mas não, vocês têm outros, enfim, outros compostos que vocês analisam também para verificar a questão da pureza? Isso, tem vários produtos. Aí, como eles fazem um exemplo do antibiótico que é preparado lá, é o cloridrato de cefepime. E aí, ele precisa, como o pH dele é muito baixo, a gente acrescenta arginina para poder regular o pH e é feita uma análise só da arginina para ver como que ela foi, como que ela veio do fornecedor, para ver se ela está apta a ser misturada no cloridrato de cefepime para regular o pH. Minha dúvida é que eu fui nessa parte primeiro, como o professor Jefferson tinha falado, eu disse assim, interessante, porque eu fiquei na questão de qual seria o contaminante, porque né, se existe algum, qual seria para ter esse controle de qualidade, ou se é uma etapa já do processo mesmo, né, de visualizar. Mas tá, então. É apenas para identificação mesmo, mas eu posso ver mais a fundo qual que é o contaminante que pode interferir aí no produto. Posso Mas também ver. tu conseguir adicionar essa informação, eu acho que
Daí, Marina, logo abaixo ali da figura 11, tu tem um cálculo de índice de deficiência de hidrogênio. Por que que essa informação colocou essa informação? Bom, das aulas que a gente teve, né, de infravermelho, de interpretação de espectro, eu via que eu tinha que fazer o cálculo do IDH. Aí eu achei interessante colocar, né? Não sei se eu fiz errado. Não, eu realmente não sabia desse cálculo. É porque como tu já tinha, né, tu já sabe qual é a molécula e tem a fórmula, então eu fiquei pensando assim, o cálculo aqui, o que que tu queria trazer, porque ele surgiu, então se tu quiser dar uma explicada de por que que ele apareceu, por que que tu tá usando. Eu achei que fosse mesmo só uma informação a mais. Mas como eu já tinha a molécula pronta, ali já estava tudo bonitinho, agora vendo você falando, eu acho que não precisava dessa informação. Mas é só porque eu vi pelo mesmo que sempre que faz a interpretação teria que calcular o IDH. Faz muito tempo que eu fiz, que eu aprendi infravermelho, mas muito tempo mesmo. Então, assim, conversa com a professora Glaucia, não sei se o que eu tô falando tá fazendo sentido, mas deve vocês discutem para ver, né? Ah, não, eu vou dar uma olhada, assim, vou confirmar essa informação com ela. Só mais uma, quer dizer, lá no início, na tua primeira frase, eu queria te perguntar por que que a radiação no infravermelho provoca um aumento de temperatura maior que, por exemplo, no ultravioleta, tu sabe me dizer? Quando a gente tem radiação no infravermelho, né? E a radiação no ultravioleta, as duas, por causa do experimento do Herschel que ele descobriu, por que que o infravermelho tem essa questão da. Nossa. Bom, ele fez o experimento, né, e viu que aumentava a temperatura, só que não era numa faixa visível. Mas exatamente o porquê eu não sei te explicar. Tá. Bom, vou te deixar com a pergunta, então, porque que, em relação à absorção da radiação pelas moléculas, qual é a diferença da absorção no ultravioleta, no infravermelho, como é que as moléculas interagem com essas duas formas de radiação? Bom, a do infravermelho seria com as- a, a forma que ela se comporta, né? Que é fazendo movimento simétrico e assimétrico. Tem a ver também com o momento de polar da molécula. Agora, do V, eu não me lembro. Tá, então, pensa um pouco depois, a gente pode, se quiser conversar, depois a gente fala, mas tem a ver com a questão da energia da radiação, né? Qual é a energia do ultravioleta, qual é a energia do infravermelho? Essa era uma pergunta, assim, só sobre não é sobre o teu trabalho, tá? É sobre a teoria em si das duas radiações. E por fim, ali, em relação à pastilha de brometo de potássio, de cloreto de sódio, né, que não usa o ATR, eu disse que o método tem a desvantagem das pastilhas serem higroscópicas. Qual que é o problema das pastilhas serem higroscópicas em relação ao espectro? Ou à medida, enfim. Bom, por ela ser muito higroscópica, tem também amostras também, né, que tem essa característica de ser muito higroscópica, porque a água vai interferir no espectro, né, vai gerar bandas a mais, vai alterar também a forma das bandas, e, e é isso, gera diferença no espectro. Qual, sabe a região do espectro que tem maior interferência? Bom, a que dá maior interferência
principalmente, assim, né, da região dos 4.000 a 1.500, mas a faixa de 3.600, acho que 2.500, eu acho que é a faixa que mais dá interferência. Uhum, que é a parte do só H, né? Que se existe na E molécula ou não existe, vai. isso aí vai aumentar a banda, vai deixar ela maior, aí já interfere na intensidade. Perfeito. Bem, em relação a assim, as perguntas que eu tinha para te fazer eram essas, eu concordo com as colocações do professor Jefferson. Se tu quiser deixar mais clara a questão de contextualizar também as outras técnicas analíticas, de por que tu usa o infravermelho, que parte do processo, né, da tua análise na empresa mesmo, isso está colocado, para a gente entender melhor né, a motivação por trás do teu trabalho. De novo, parabéns pela escrita, parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Eu encerro aqui daí a minha arguição. Ok, eu vou dar mais uma pesquisada nessa parte e aí eu explico melhor. É que eu foquei mesmo só no infravermelho, Não, no perfeito. FTIR especificamente. Perfeito. Obrigada. Obrigada, professor Lucas. A Marina até comentou, né, por conta das aulas, ela disse agora que focou só no infravermelho, mas ela, na verdade, sabe, sim, a geração de sinal, porque as energias envolvidas, ou se ela não lembra, né, tem um pouquinho de revisão para fazer aí das aulas mesmo de instrumental. Mas a gente vai fazer algumas inclusões aí no trabalho, para tentar deixar ele um pouquinho mais claro, que foram coisas que não deu tempo aí de inserir, né? A característica que ela tentou apresentar lá do IDH é porque eu disse para ela, não basta só você dizer, os espectros são iguais. Tenta fazer uma interpretação, falar quais são as principais bandas, quais bandas representam quais grupos funcionais. E aí ela tentou seguir um roteiro que a gente seguia na sala de aula, e esse roteiro começava com o cálculo do IDH. Então, acabou ficando um pouco inserido no trabalho, mas sem uma contextualização, mas foi por isso que apareceu aquele cálculo lá. Entendi. Então, acredito que a gente possa, agora um pouquinho mais calmo, né, explicar como que é feita a interpretação. É claro que no caso dela já ter o padrão e ela estar confirmando a identidade pela própria sobreposição das bandas, é uma situação um pouco diferente, mas quando é necessário fazer a interpretação, então acho que é interessante que ela inclua algumas informações e também faça essa sistemática, né, para coincidir com a interpretação da própria molécula, dos principais estiramentos presentes, que enriquece um pouco a qualidade do trabalho em si. Tá bom, Marina? Então, depois a gente dá uma melhorada nisso. Bom, eu agradeço a participação, então, da banca, né? E aí depois a gente vai estar conversando a respeito da deliberação das notas aqui, e vamos deixar, então, para o final. Então, agora, Marina, você aguarda um pouquinho, a gente vai passar para a apresentação da Magda, e aí, no final do processo, é que a gente vai fazer as atas e vai falar, então, dos resultados, tá bom? Magda, a gente pode começar agora? Magda, se você está falando para a gente, o seu microfone ainda está desligado. Magda, você está por aí? Magda? Entendi. Você está aí, mas não
O microfone você não consegue abrir? Magda, qualquer coisa, sai e entra de novo. Eu não sei qual que é o problema, mas tenta entrar de novo aqui para ver se você consegue. Tá bom? Professor Jefferson, você sabe a respeito da aluna Camila? Não, Glaucia. Ela chegou a fazer alguma prévia para você, alguma coisa? Eu posso estar me confundindo, mas essa Camila não é a mesma que apresentou para a gente? Se for aquela aluna antiga, ela já fez a apresentação dela. Não, a Camila, outra Camila, que é dessa sala mesmo. O tema dela era sobre energia nuclear, acidentes nucleares. É orientada da Adriana. Não, eu não recebi material nenhum dela, né? E o pessoal deu uma desaparecida também na disciplina, né? Nesses últimos 2 meses aí, né? Então, realmente, eu não tenho notícia dela. Era para ela fazer a apresentação hoje. A banca seria eu e você. Sim, assim, sem problema participar da banca, tudo. Mas como eu falei, eu não recebi material nenhum dela, né? Não tenho comunicado nenhum, e ela também não participou aí dessa última etapa aí da disciplina de seminários. Ela não fez nenhuma prévia. Não. Tá. Magda, você consegue ligar o seu microfone? Por que você está fazendo isso? Para. Então, pega, por
Você consegue entrar pelo celular também, para poder narrar o seu trabalho? E no computador, para que a gente possa ver a apresentação? Oi, Oi, está funcionando? agora está funcionando. Ufa. Sim. A apresentação você consegue compartilhar? Como que eu faço mesmo? Eu fiz uma vez, agora esqueci, eu não tenho noção. Onde eu vou? Na barra inferior, você tem apresentar agora no canto direito da tela. Aí você precisa clicar. Aí ele vai perguntar, você fala que é a tela inteira. Tá. Tenta fazer. Daí compartilhar? Isso. Compartilhar. Agora. Apareceu aí? Sim. Porque eu só vejo a tela aqui, não vejo vocês. É isso? Oculta essa barra só embaixo, que ela pode atrapalhar um pouquinho. Só dá o ocultar, que tá no cantinho aqui. Onde é que eu sei? Volta, sai daí. Não, sai de onde você tá. Aqui? Aí, isso, ocultar. Isso, ótimo. Então, agora coloca no F5 para apresentar e você pode iniciar. Então, só fazendo a introdução, né? Agora, dando continuidade às apresentações, teremos a apresentação da aluna Magda para a aprovação do seu trabalho de conclusão de curso. A Magda tem 12 minutos com a palavra Magda. Boa noite a todos que estão participando. Vou apresentar o trabalho de conclusão de curso para a obtenção do título de bacharel em Química. A minha orientadora é a Gláucia. O título do meu curso é Análise de Resíduo por Defensores Agrícolas em chá de plantas medicinais utilizando a cromatografia gasosa. Os defensores agrícolas ajudam no combate de pragas e ervas daninhas, porém, devem ser controlados os resíduos e os valores dos limites. As plantas medicinais são alimentos e ainda combatem no processo de doença, por isso não podem conter modificação em sua estrutura. Conforme a legislação da Anvisa, é necessário analisar e controlar os resíduos existentes nas plantas medicinais. É necessária a conscientização de normativas e legislação com rotinas de uso dos defensores agrícolas. As plantas medicinais são utilizadas como chás para produzir melhoria na saúde dos seres humanos. Possuem compostos orgânicos e defensores agrícolas, prejudicando a qualidade do produto. Os defensores agrícolas provocam a contaminação no solo e na água. É necessária uma conscientização populacional, uma criação e desenvolvimento de programas de monitoramento do meio ambiente, fiscalização do risco da população por análise. A técnica de cromatografia gasosa possibilita alinhar a concentração dos produtos nos chás e plantas medicinais e as principais substâncias utilizadas pelos agricultores
que impregnam nas plantas, solo e água. Meu trabalho tem como objetivo principal analisar os principais tipos de resíduos defensivos agrícolas encontrados em chá de plantas medicinais. Como objetivo específico, identificar e comparar os principais tipos de resíduos defensivos agrícolas existentes nos chás de plantas medicinais. Conhecer a técnica de cromatografia gasosa e sua eficácia na análise de defensivos agrícolas. Compreender as estruturas, características e toxicologia dos principais defensivos agrícolas, com elaboração do plano de melhoria para amenizar a contaminação. A metodologia ela foi realizada em um levantamento bibliográfico para compreender quais defensivos agrícolas podem ser encontrados em chá de plantas medicinais, utilizando a técnica de cromatografia gasosa e a legislação vigente. Utilizando-se artigos científicos descritos em português, inglês e espanhol no período de 2016 a 2020. A base de dados como a Biblioteca Virtual de Saúde, Google Acadêmico, Cielo, VisaLex e a base de dados de pesquisa agropecuária Embrapa. As plantas medicinais. Ingredientes ativos para serem consumidas em partes do vegetal, como raízes, cascas, sementes, folhas e flores. Devem ser preparadas para consumo por via oral, muito utilizada em forma de chá, em forma de infusão, maceração ou detecção, por inalação e por via tópica, em forma de compressa ou cataplasma. Os defensivos agrícolas, utilizados pelos agricultores para combate de pragas e ervas daninhas, são substâncias tóxicas que acabam contaminando não só a matéria-prima, como também o solo e a água. As plantas medicinais sofrem modificação de sua estrutura e na sua potencialidade medicamentosa pelo uso dos defensivos agrícolas. A gente vai falar do dicloro de feniltricloretano, DTT. É um composto orgânico sintetizado que passou a ter uma enorme eficiência como inseticida em 1940. Possui diversas aplicabilidades em sua forma de insolubilidade, com baixo custo de produção e fácil aplicação pelo agricultor. Daí que a gente tem a forma estrutural e a forma molecular dele. Ele foi proibido por volta dos anos 60 devido aos seus malefícios. Temos a classificação do método cromatográfico, que é a cromatografia, técnicas, as fases móvel, estacionária e o tipo de cromatografia, que é um esquema de cromatografia. A gente fala da cromatografia de papel, cromatografia em camada, cromatografia em camada delgada, cromatografia gasosa líquida e as demais cromatografias. Cromatografia por exclusão, troca iônica, bioafinidade, superfísica, cromatografia gasosa quiral e as demais. Aqui tem um esquema da técnica de cromatografia a gás. A técnica é um método fisicoquímico utilizado para realizar a separação dos componentes presentes nas amostras analisadas, baseada na diferença entre a fase sólida e da fase móvel. Daí tem aqui o esquema, que é o gás de carregamento, controle de fluxo, injetor, coluna, detector e o software. Esquema básico. E no próximo slide aqui a gente está vendo o resultado do cromatograma quando sai na representação do cromatograma quando sai do software. Daí temos o volume morto, o tempo morto, os componentes A, B, C, D e E que saiu, os tamanhos dos picos, o tempo de retenção, e como sai um cromatograma. Em discussões, a gente temos a análise de chá preto, através da cromatografia gasosa, com acoplada em estrutura de massa, onde o DTT aparece no pico 19, tem uma preparação, como foi preparada a amostra, o processo de limpeza, e aqui está as condições que foram feitas para essa análise. No próximo cromatograma, temos a análise de extrato de gengibre. Daí temos as condições que foi feita as análises da coluna, do forno, a injeção,
E só que aqui eu não encontrei o DTT especificamente. A legislação vigente no Brasil. O Ministério da Saúde determina priorizar toda a prática das plantas para a medicina, devendo ter capacitação profissionais da saúde sobre esta prática, promovendo melhor a segurança e a qualidade do uso das plantas medicinais. O cuidado com a concentração dos defensivos agrícolas como contaminantes é devido a modificações do efeito das plantas medicinais, visando a promoção da saúde quando exposta ao organismo humano. Essas substâncias provocam danos ao organismo, como convulsão, desmaio, infertilidade, fratura endócrina, irritação da pele, paralisia muscular, lesões hepáticas cerebrais, processos carcinogênicos e teratogênicos. Daí, como conclusão, temos que as plantas medicinais não podem conter modificação em infraestrutura, pois são utilizadas para alimentação, uso para a fabricação de chás e o alívio de doenças com finalidade preventiva, curativa ou paliativa. A técnica de cromatografia é a mais utilizada para controle e fiscalização, pois é sensível a todos os resíduos, podendo identificar de forma eficaz. Por isso, necessitam de um melhor acompanhamento desde a produção agrícola até o consumidor final, devendo seguir a legislação da Anvisa e promovendo o controle de resíduos e da dosagem, minimizando danos à saúde e ao meio ambiente. O trabalho termina aqui, agradeço a todos, muito obrigada. Obrigada, Magda, pela apresentação. Então, agora a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa das questões, né, das perguntas, da arguição da banca. Podemos agora começar pelo professor Lucas? Perfeito. Então, com a palavra, professor Lucas, suas considerações. Obrigado, professora Glaucia, obrigado, Magda, pelo convite. Primeiro, parabéns, né, pela apresentação, por terminar o trabalho, pela parte escrita. Tem algumas considerações para fazer, algumas perguntas também que eu queria para esclarecer alguns pontos do teu texto. Magda, uma coisa que eu senti assim, um pouquinho de falta no trabalho foi a questão dos valores dos defensivos agrícolas que são permitidos, qual que é a concentração nesses chás, né? Porque como tu falou do chá dessas plantas medicinais, provavelmente deve existir algum valor na bebida preparada, ou algum valor, sei lá, num certo volume de extrato desses chás que são preparados para análise. Então, isso talvez, se tu tiver esses dados, tu conseguir incluir, assim, eu vi que são bastante compostos, né? São 200 e poucos compostos que tu listou como 250. Então, se tu tiver valores de alguns, para dar uma ideia, né, noção, tu sabe me dizer, assim, se é mais, não sei, concentração no chá pronto, se é micrograma por litro, nanograma por litro, miligrama por litro, tem uma noção da ordem de grandeza desses? Oi, Lucas. Oi. Eu não encontrei, porque em cima da hora a gente fez umas mudanças, daí eu acabei não encontrando esses valores. Mas eu posso depois passar para você. Tá, mas tu tem uma ideia, assim, de ordem de grandeza? As análises também, assim, já juntando com isso, as análises são realizadas no próprio chá. Não é nenhuma, é no chá preparado. Então, 200 mililitros de água para um saquinho, assim, que vem 5 gramas de planta. Não é um extrato, sei lá, um tipo de preparo de amostra mais específico. Eu acredito que as análises, elas são considerações em ppm. E são... Desses defensivos. Acredito que sim. Eu não tenho como dar certeza para você. Tá. Uma outra coisa que eu achei que talvez pudesse dar uma ideia de quais são essas plantas medicinais, né? Porque
chá, na verdade, é um tipo de preparo que é realizado, mas quais plantas que são exemplos, assim, como plantas medicinais que têm essa, como é que eu dizer, tem essa preocupação delas acabar ser utilizados, elas são preparados, uma coisa que eu fiquei em dúvida também, é mais uma questão de um fitoterápico como medicamento, então a gente acaba utilizando elas porque eu vi que em algum momento do teu trabalho apareceu fitoterápico, e eu tenho algumas ideias assim, fitoterápico está numa cápsula gelatinosa, é a planta seca já que foi feito, ou é mais uma questão de como que essas plantas medicinais, não sei se consegue entender a minha pergunta, mas como que essas plantas medicinais, quem são elas, e como que a gente usa elas na maneira de chá? Tu tem algum exemplo? Então, no caso aqui, é o chá preto, né, que é uma planta medicinal também, e o gengibre, né, que ela é a raiz, né? Tá. Foi o que eu achei mais especificamente. O chá preto, em relação à planta medicinal, qual propriedade dele seria? Ou é assim, tem flavonoides, tem algumas moléculas interessantes, e daí ele se torna uma planta medicinal, qual que é a definição? Aí você fala assim, tipo, os benefícios dele, o que você está querendo entender? Não, assim, qual que é a definição dessas plantas medicinais? Quando tu foi pesquisar elas, como que tu separou assim, essa planta eu considero uma planta medicinal e eu utilizo ela como chá? Porque não tem exemplos, tu falou do chá preto e do gengibre, realmente são os teus exemplos das suas aplicações, né? Mas existem outras plantas, como é que tu escolheu essas? Por que tu escolheu essas? Na verdade, foi um pouco difícil de a gente achar. E daí, de última hora, eu consegui esses cromatogramas e eu incluí no trabalho. Entendeu? E quando tu pegou o tema, tu tinha esse tema em mente, por quê? O tema, na verdade, foi sugerido. E daí eu comecei a trabalhar nesse tema. Tá. Bom, então em relação a chá, tu escreveu aqui chá, infusão, maceração ou decocção. Tem diferença entre esses tipos de preparo? Tá na página 5 do teu trabalho. Assim. Sim, cada um tem uma diferença. Sabe me dizer? Espera um pouquinho mais alto. Qual que você pergunta mesmo, Rodrigo? Não, qual é a diferença entre produzir um chá, produzir uma infusão, produzir uma maceração? O que leva, né? Qual é a característica da extração dessas formas? O que elas trazem de diferença? Se existe uma diferença? Assim, por infusão, a água é aquecida até o ponto de fervura. Tá. Por decocção, as plantas são fervidas juntos, né? Por alguns minutos. Tá. Cada um tem uma técnica. O chá é uma forma de infusão. Sim. Tá. Eu tinha a ideia, não sei se está correto, mas que chá só é com algumas plantas muito específicas, né? Depois que a gente não tem mais essas plantas, a gente passa para infusão. Então, só para clarear mesmo, se tinha alguma diferença em relação aos defensivos, mas tu acabou não colocou as informações, mas eu não vi isso, então eu queria só esclarecer. Tá. Uma pergunta que eu acho que é uma pergunta assim, que tem bastante a ver com química e que eu queria que tu tentasse me dizer, tá? São duas questões, na verdade, juntas, tá? Na página 16, tu fala assim, ó,
o uso desses defensivos agrícolas pode provocar uma contaminação devido à sua característica lipofílica, que os compostos apresentam, pois ficam acumulados no solo, na água e nos alimentos. O solo e a água, né, a característica lipofílica dos compostos e a questão da água, ao meu ver, não tem muito sentido os compostos ficarem na água se eles são lipofílicos, né? Tu concorda comigo? Quer ter afinidade é solúvel a lipídios, né? Lipofílico tem uma característica de ser mais apolar, né? Ele tem uma questão mais de se dissolver em gordura mesmo, que é basicamente apolar. Como que, junto com isso, com essa característica, eu queria saber assim, os defensivos agrícolas, eles têm característica lipofílica mesmo, ou tu quis dizer hidrofílica aqui? E além disso, qual é a característica desses compostos, os defensivos agrícolas, em relação ao chá? Quais são as principais classes, os principais defensivos agrícolas que a gente acaba ingerindo no momento que a gente faz a ingestão do chá? Porque, assim, uma dúvida que eu fiquei esses compostos, eles acabam sendo absorvidos pelas plantas, eles ficam na superfície das plantas. O processo de preparação do chá quando o chá ele está sendo feito da planta in natura ou ele já é da planta processada por uma indústria farmacêutica? Não entendi a pergunta. Quais são as características dos compostos que são extraídos por um chá? Tá? Tanto dos compostos do próprio chá, obviamente, mas daqueles defensivos agrícolas. Porque, assim, o teu trabalho, ao meu ver, é a questão dos defensivos agrícolas. Sim, que são organofosfatos, organofosfatos. Isso, mas que são acabam sendo prejudiciais à saúde humana porque eles estão no chá, né? Do chá, né? Eu até não sei, tu acha que eles interferem no princípio ativo ou eles são mais uma questão de contaminantes? É contaminante. Porque interferir no princípio ativo, a gente pensa que pode muda a estrutura do chá, né? Já não é mais aquilo. Deveria ter alguma reação química ou alguma competição no processo de absorção, né? Qual é a característica desses compostos que são extraídos no momento que a gente faz um chá? Ainda não sei te responder. Quimicamente, a estrutura deles tem mais afinidade com a água, não tem afinidade com a água? Acredito que tem mais afinidade com a água. E aí, então, nesse parágrafo aqui que tu fala deles terem características lipofílicas, eu fiquei em dúvida, assim, que é uma questão ao meu ver, é uma questão da problemática do tema do teu trabalho mesmo, né? É chá, é defensivo agrícola e talvez, assim, como sugestão, se tu quiser deixar um pouquinho mais claro a ligação entre esses dois tópicos. Tá bom. Tá? Só para dizer assim, realmente os compostos têm essas características, quando eles são extraídos, a gente acaba tendo essas classes de compostos que a gente ingere, que tu falou, assim, algumas coisas ao longo do trabalho, mas pessoalmente, eu não peguei diretamente essas informações. Tá, joia. Tá? E ali, só para encerrar, no item 5.2, nos principais defensivos agrícolas utilizados, tu fala, né, que são herbicidas, inseticidas, fungicidas, mas quais são os mais comuns nos chás? Assim, uma questão de quantidade que é utilizada anualmente, na produção, sei lá, do gengibre é mais utilizado defensivo agrícola, que tem uma classe de compostos específica, que é extraído. Então, esse teu trabalho, ele é muito interessante porque tem bastante ligação química e ambiental, assim, e de saúde humana também. Então, se tu tiver condições de explorar um pouquinho mais, ao meu ver, enriqueceria o trabalho. Certo? Tá, joia. Eu vou tentar mudar essa parte. Então tá. Obrigadão, Magda, pelo tempo, pela atenção. Obrigado, professora Gláucia, pelo convite também. Encerro aqui a minha arguição. Obrigada, tchau. Obrigada, professor Lucas. Na verdade, tem várias considerações, né,
algumas divergências que eu tive, inclusive, com a Magda, em relação ao foco do trabalho. Não é difícil, não, de arrumar esses exemplos, ela me pediu, eu enviei, mas eu pedia para ela colocar, ela não colocava, e, enfim, ficou um pouco dúbio, né? O chá, o fitoterápico, a legislação, ela é mais específica para fito, então, por isso que é difícil dizer um pouco melhor as características dos limites em relação a chá. Mas a gente vai tentar fazer ainda, que tardio, né, algumas correções e algumas melhorias. Obrigada por suas sugestões. E aí a gente passa a palavra agora para o professor Jefferson. Ok, boa noite, tá? Obrigado pelo convite, né, para estar participando aqui da banca. Concordo aí, o professor Lucas já explorou bem aí o que eu também ia comentar, né, e a professora Glaucia complementou agora também, né. Eu gostaria, tá, Magda, que você, analisando até o título do seu trabalho, né, então seria lá análise de resíduos, né, não mas de defensivos agrícolas, né, em chás de plantas medicinais utilizando a cromatografia gasosa, né. Aí, ao longo do texto, você realmente explorou, né, diversos tópicos aí, mas acho que você, né, pelo menos na forma como está escrito, não focou, né, nesses elementos principais aí. Okay? Então, assim, o professor Lucas e a professora Glaucia comentaram bem isso agora também, né? Ficou meio que meio desconexo, tá? O conteúdo do seu trabalho com o texto, né, do título e principalmente com o que está como objetivo, né? Que até poderia te perguntar, né? O objetivo geral aí do seu trabalho, né, que você propôs é analisar os principais tipos de resíduos de defensivos agrícolas encontrados em chás de plantas medicinais. E você conseguiu chegar nesse resultado, Magda? Oi, Jefferson. Então, ficou bem vago mesmo, não foi tão, o objetivo não foi tão atingido. Eu fiz um levantamento, mas daí acabou que pequei um pouco nisso. Tem razão. Não, assim, não é nada impeditivo, tá? Tenho certeza que você consegue chegar nesse objetivo aqui. Mas ao longo do seu trabalho, eu também estou fazendo algumas correções aqui, assim, no próprio texto, e aí mudou bem o número de páginas aí para mim, né? Mas, assim, eu daria alguns conselhos mais gerais até em relação ao que foi o tópico até da nossa disciplina esse semestre, né? Eu diria assim, como a apresentação, né, não fica muito legal você ler exatamente o que está escrito no slide, tá, Magda? O slide ele tem que ser mais como um guia, né, para você poder fazer realmente uma apresentação, não a leitura dele, ok? Como no texto aqui, olha, o que eu tenho observado é que você usou uma formatação aqui que está com espaço bem grande entre um parágrafo e outro. Isso daí acho que contribuiu para aumentar bastante o seu texto. Tá? Então, você está com um documento aqui relativamente longo, né? E nesse texto você não colocou o seu objetivo principal. Então, assim, eu como uma recomendação geral, seria para focar no seu título, tá? Talvez remover um pouco, né, da própria descrição que você está fazendo aí de diferentes técnicas de cromatografia, foca na cromatografia gasosa, que é o que está no seu título, né? E depois faz mesmo um detalhamento um pouco melhor disso. O que é uma planta medicinal, tá? Dentre essas plantas medicinais, o que a gente geralmente emprega como chá, né? Você falou aí né, o chá que você mais encontrou referência, que foi o chá preto, né? Então, de repente, você foca nisso daqui, né? E aí, assim, é importante, né, no ponto de vista de química, né, como também já foi comentado, que, assim,
E essa folha de chá, ela é uma folha in natura, tá? Ou seja, eu simplesmente removi essa folha da planta e deixei ela secar e já uso ela para o preparo do chá, ou ela passa por algum tratamento prévio, né? Essa folha, ela foi torrada ou não, né? Você tem algum outro tipo de preparo? Porque isso daí vai impactar a sua análise, tá? Então, seria mais um... Então, assim, a gente começa no assunto mais amplo, né, que seria as plantas medicinais. Eu caio no chá e você comenta já um pouco de como que é preparado essa infusão aí, né, a apresentação, né, o chá final aí para consumo, tá? Para tentar rastrear dentro dessa cadeia o que está acontecendo com os defensivos agrícolas. Um outro ponto também é assim, olha, você apresenta a tabela aí para a gente, né? Você comenta no texto um pouco antes dela, né? Que seria essa tabela 1, você coloca aqui, né? Um pouco antes dela aí no parágrafo, então tá, fazendo com que garanta a qualidade e minimização dos riscos ambientais e contaminação da matéria-prima, né, utilizados para o chá medicinal. Ainda na resolução, estabelece uma lista de 250 agrotóxicos, que é a tabela 1, a serem analisados e os limites máximos, né, de resíduos permitidos. Então, aparentemente, essa tabela que você colocou aqui, você tem, além dos 250, né, componentes, quais são, né, os limites aí residuais permitidos aí pela legislação brasileira. Você colocou para a gente aqui, né, simplesmente uma relação desses 250 elementos, tá? Eu até sugeriria que você discuta aí depois com a professora Gláucia, né, a respeito dessa própria tabela, que está utilizando aí várias páginas, né, e talvez fosse interessante você simplesmente focar nos defensivos, né, agrícolas que você encontrou resultado na sua revisão, tá? Porque senão, assim, você tá consumindo espaço importante aí da sua tabela, né, e não está acrescentando muito aí para a sua discussão, né, e os resultados obtidos aí, ok? Então, diminui um pouco, restringe um pouco, né? Então, eu falei, está muito amplo aí e os resultados que você apresenta não estão coerentes com essa amplitude toda aí de informação, tá? Então, filtra um pouco esse material, né, para focar naquilo que você obteve. Um outro ponto também interessante, assim, na sua revisão, né, você deve ter encontrado alguns componentes que são analisados, né, com uma frequência maior em cima de um uso mais recente. O que você apresenta, até a estrutura química dele, e comenta na sua apresentação, né, e é uma informação importante, é o seguinte, o DDT, ele deixou, né, o uso dele foi banido aí praticamente na década de 60. A gente utiliza ele ainda para alguns pontos, né, mas se a gente analisar aqui, né, a gente já está falando de um produto que foi banido do mercado há 60 anos atrás, né, Magda? Então, eu não sei aí a característica dele, se permite que você tenha, né, um resíduo tão significativo dele em folhas de chá, tá, atualmente. Eu até acredito, ele, pelo fato de ser um componente persistente, a gente deve conseguir analisar, né, identificar ele em outras matrizes ambientais, tá? Eu diria que na folha de chá seria muito difícil hoje em dia, né? Seria só mesmo no uso muito clandestino, alguma coisa assim. Não sei se seria tão significativo, tá? Então, assim, essa análise que você fez aí para o DDT, de repente você consegue levantar para os produtos típicos, né, presentes na agricultura hoje. Okay? Eu até acredito que o uso, na verdade, de defensivo agrícola para uma folha que a gente vai fazer consumo direto, né, como chá, ele, na verdade, ele seja proibido, né? Ele deve ser proibido aí na nossa legislação, e aquilo que a gente encontra já é um uso ilegal do material. Okay? Então, não sei se você encontrou alguma coisa nesse sentido também, Magda. Essa análise que é feita são realmente de defensivos agrícolas utilizados atualmente no cultivo desse material, né, das plantas medicinais, ou se elas são indicativas aí de um uso irregular?
Vou fazer as mudanças sugeridas da tabela e tudo mais. Eu acredito que é uma indicativa do uso. Tá. Então, mesmo recentemente, o que eu digo assim, é de um uso legal. O pessoal ainda, né, existe indicação de uso desses defensivos agrícolas, né, que você está analisando, tá, para o cultivo das plantas medicinais que são destinadas à fabricação do chá? Seria um uso legal isso daí? Não, acho que acredito que é um uso ilegal, ainda mais pelo BTT, né? Foi banido. Então, ok, assim, procura ver na sua pesquisa bibliográfica aquilo que está mais em evidência nos dias de hoje. Okay? Então, assim, aí você consegue filtrar bem. Você vai ter uma relação do chá que você está analisando, considerando no seu estudo, você vai ter uma relação, né, dos defensivos agrícolas que foram detectados, né, nesse chá e foram apresentados na revisão bibliográfica que você estudou. Okay? Aí você consegue restringir bastante aí o que foi abordado, né? E aí, ao mesmo tempo, com essa nova montagem do seu trabalho, aí você reapresenta as suas discussões e as suas conclusões, né? Que tem algumas conclusões, algumas discussões e conclusões que são apresentadas de uma maneira genérica em relação à técnica cromatográfica, né? No entanto, em relação aos resultados aí obtidos na sua revisão. Okay? Acho que assim, tem um trabalhinho aí para você pegar e reorganizar uma boa parte aí do texto. Tá ok. De qualquer forma, assim, é um assunto bem relevante, né? Tem que ser explorado aí com cuidado. E como o professor Lucas comentou, isso daí é tanto no ponto de vista, né, interessante analítico, no ponto de vista ambiental, de saúde pública, né? De próprio manejo da agricultura, né? Então tem diversos tópicos aí que, né, diversas pessoas podem ter interesse no seu trabalho. Okay? Então, professora Glaucia, eu também encerro a minha arguição, né? Aí eu fico à disposição. Obrigada, professor Jefferson. Só um detalhe, né, em relação aos seus comentários da cromatografia gasosa. Por que o título fala cromatografia gasosa e aparece outra técnica? Porque quando a Magda trouxe o texto e tinha atrazina, 2,4-D e outros herbicidas, que são os principais contaminantes, de fato, dos chás, e não os inseticidas, mas sim os herbicidas, eles não têm característica para serem analisados por gasosa. Então, eu falei para ela que estava contraditório, porque ela queria falar, né, de uma análise, mas quando ela começou a discutir, ela apresentou outras, na verdade, outras moléculas que não são dessa técnica e nem poderiam. Então, eu volto a dizer, né, que o trabalho apresenta aí várias questões conturbadas, que a Magda, na verdade, preferiu não refazer o trabalho como foi sugerido, porque esse semestre ela não comentou, mas ela não participou, né, efetivamente das aulas e etc. Mas mesmo assim a gente vai tentar ainda fazer algumas melhorias e deixar o texto um pouco mais objetivo. Então, agradeço também os comentários. E agora eu peço para as duas, né, envolvidas aí, se retirarem para que a gente possa fechar as nossas conclusões aqui, tá bom? Então, daqui a uns 10, 12 minutinhos, vocês podem retornar. Pode ser, Magda, Marina? Tá ok, obrigada. Pode sim, já a gente vai sair. Tá bom, obrigada. Glaucia, só lembrando para interromper a gravação. Sim. Já estava com o botãozinho aqui.